falarei. Tome seus assentos, em nome de Jesus. Aleluia a Deus. Sabemos que o desejo do nosso Deus era que o povo vivesse em união, buscando a Ele, obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos. Mas após a morte de Salomão, ou até antes da morte de Salomão, foi anunciado, após ele se desviar do caminho, após ele sair do centro da vontade de Deus, foi anunciado a ele, louvado seja Deus, que o homem iria tomar o seu lugar no reino, e não como de costume, o seu filho estaria sentado ao trono. E ele se revolta, e este homem, agora o profeta de Deus, revela que ficaria como líder das 10 tribos, para lembrar, são 12. Então 10 ficaria com Jeroboão. Ele se irrita e este homem sai daquele lugar. Após a morte de Salomão, ele volta para se cumprir a profecia do Senhor, a qual disse que ele iria tomar conta, iria liderar as 10 tribos. E quando Deus promete algo nas nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele promete a Davi que do teu povo, da tua linhagem, não ficaria vago, que sempre a sua descendência iria estar reinando em Judá, sempre estaria alguém da linhagem de Davi reinando em Judá, na frente da tribo de Judá. E por isso ele não dá as 12 tribos a Jeroboão. Ele dá 10 e 2 fica, louvado seja Deus, com o filho, com a descendência de Davi, a descendência de Salomão. E 10 com Jeroboão, que é Israel e Judá. Mas Deus também deixa assim uma ordenança para nossas vidas nos dias atuais, porque a Bíblia se renova, as instruções, ela vem de geração em geração, só muda o povo, mas a ordenança basicamente são a mesma: fugir da idolatria, fugir do pecado, sujeitar a Ele, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e Ele fugirá de vós. Sempre é rejeitando aquilo que não agrada a Deus. Se formos ver Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor, Ele vai dizer: se obedecer, vai ter bênção; se obedecer, terá vitória; se obedecer, prosperidade. Tudo se obedecer ao Senhor, iria haver mudança, prosperidade. Mas a orientação é obediência. Essa é a orientação para nós. Isso não muda. Louvado seja Deus. E a esse reino de Israel, este homem Jeroboão está reinando, a qual não tinha direito, mas quando ele escolhe, está escolhido. Ele sabe quando nós vamos falhar, vamos pecar, vamos errar, mas ele escolheu, ele está escolhido. Vamos pagar o preço pelo erro, pela falha, pela queda, mas quando ele escolhe, está escolhido. E este homem não é diferente, ao ponto de ele começar a fazer idolatria, porque o povo saía de Israel e ia para Judá para adorar a Deus, e na cabeça dele, qual era? Não mudou muita coisa. Na cabeça dele, qual era? Esse povo vai para lá adorar, porque lá era o lugar de adoração. E esse povo, o rei de lá, vai fazer a cabeça dele para que ele não volte para Israel e fique por lá. O que ele fez? Pegou duas imagens de escultura, de bronze, de prata, e disse: foi essas imagens que nos deu vitória contra os nossos inimigos. Mesmo o povo sabendo que era Deus que dava vitória, mas como era o rei, pela obediência, o temor, melhor dizendo, o povo começou a idolatrar a imagem. E por quê? Porque ele ficou com medo de perder o povo para a tribo de Judá. E por isso, nos nossos dias, por medo de perder o povo, por medo de perder que congrega, por medo de perder ovelha, muitos lugares por aí tem tomado decisões a qual não agrada a Deus,
os obreiros ou obreiras visitem outro lugar, com medo que eles vão, e lá onde ele for visitar e buscar a Deus, faça uma cabeça dele, ele não retorne para a tua congregação. Isso não mudou muita coisa. E por isso ele toma a decisão errada. Mas interessante é que no mesmo lugar que proíbe que nós saímos, eu falo nós, igreja, saia para visitar outros lugares, muitos lugares que proíbe que os seus membros saiam, é o mesmo lugar que vai abrir a Bíblia e vai dizer no Salmo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas ele impede o povo de viver a união, impede de visitar, de conhecer, de se unir, porque quando nós se unimos mais forte, ficamos. Mas agora o povo começa a fazer aquilo que não agrada a Deus. Aleluia, Deus. E Deus tem que tocar naquele que ele ama, que é o Filho. E Deus vai dizer também que na descendência dele ninguém mais iria reinar, iria continuar reinando. E quando Deus decreta, está decretado. Mas só que me chama a atenção que chega o tempo de Acabe reinar, passa uma decadência de reis bons, reis ruins, reis bons, reis ruins, e até reis ruins e o próximo ruins também. E Deus sempre permanecendo com a tua palavra. O Judá, da mesma forma, rei bom, rei ruim, mas Deus é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. E Deus deixando, permitindo o mal vir, permitindo o rei rival invadir, permitindo pestilência vir, permitindo tudo que é ruim acontecer contra o teu povo, porque está escrito no Salmo 91, que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas sombra, para fazer sombra em nós, para algo nos cobrir com essa sombra, tem que ser maior do que nós. O que é menor do que nós não faz sombra em nós, a não ser nos pés. Mas tudo que é mais alto do que eu, você, nos faz sombra. Mas ele está dizendo, aquele que habita, então tem que habitar, permanecer, fazer morada, não só um dia ou outra vez, vir visitar, mas permanecer. Ele me diz aqui, não, aonde você for, eu estarei contigo, porque tem que permanecer, falhando ou errando, mas tem que permanecer. Aleluia. Mas estes homens que tiveram o privilégio de liderar, homens que tiveram a oportunidade de liderar, de ser reconhecido, de estar no alto, de estar no alvo, de ser respeitado, eram os primeiros a dar maus exemplos, e Deus deixando. Mas quando a casa começa a reinar, e Deus olha para este homem, se casando com uma mulher qual não era, porque pela lei só podia casar da mesma tribo, servindo a Deus e da mesma tribo. E Jezabel é uma mulher estranha, uma mulher que adorava imagem, a mulher que era sacerdotisa de imagem. E ele se casa com ela, eu creio, por aliança política, se casa. E esta mulher faz a mente dele, porque está escrito: a mulher sábia edifica a tua casa, e a tola, e a tola, e a tola. Mas a gente vai dizer, não, é Jezabel, a mulher, eu não conhecia Deus, mas por quê? Quem conhece, muitas vezes derruba. Quem conhece, muitas vezes não cuida. Quem conhece, muitas vezes não zela. Quem conhece, muitas vezes não cultiva. Quem conhece, muitas vezes não protege. Quem conhece, muitas vezes faz pouco caso. É como nós dizemos, no livro de manhã, vemos para a consagração, no rádio de ministério, e dizemos, como está vazio, ninguém vem mais para a consagração. Aí olhamos para o lado e vamos dizer, mas tem um lugar que está assim abarrotado, não tem nenhum lugar para entrar, para se sentar, adorando a quem? A imagem, adorando a mentira. Mas por que nós adoramos a verdade? Porque nossas casas estão vazias. Se eles adoram o que não sabem,
Se nós adoramos o que sabemos, por que nossas casas estão vazias? Mas isso não é surpresa, porque está escrito: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Esse muito aqui não é o ímpio que não serve ainda. Esse muito aqui somos nós que servimos, conhecemos a palavra de Deus. Eu estava ali meditando para o Senhor esta palavra. E cada um da sua intimidade com Deus, sabe, com Deus confirma a palavra. E como é que vai conduzir esta palavra? É tipo Deus dizendo: só abra a boca e fale sobre a Escritura. A serva do Senhor, a pastora, agora há pouco, Olina, citou sobre o centurião Cornélio. Quando alguém vai chamar Pedro, vai dizer: o anjo aparece a Pedro: Pedro, tem 2 homens te chamar. Pode ir, 2 a 3, vá com ele, não tenha medo, porque a perseguição estava demais. Pode ir com eles. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, o que ele vai dizer? Eu nem sei, quando falavam, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Só sei que o anjo apareceu e mandou ouvir. Cornélio se prostra aos pés de Pedro. A família se prostra aos pés de Pedro. Pedro, levanta, rapaz, eu sou homem que nem você. Se levante. Não adore a mim, adore a Deus. Se levante de meus pés. Aí até me dizer que não. Lucas 12, na mesma hora, o Espírito Santo nos direcionar, nos ensinará o que falar, o que Pedro falou sobre a Bíblia. Não tem outra história, é Bíblia. Não tem outro pensamento, é Bíblia. Aí este homem está reinando. O pai foi um rei péssimo. E ele está escrito que foi um dos piores. O rei Acabe, para piorar se casa com Jezabel. O assírio agora ameaça invadir e tomar Israel. E ele teme como homem, fica temeroso, porque está escrito que o exército de Israel era como um pequeno rebanho, perante os reis que se reuniram com o rei da Síria para pelejar contra Israel. Aí o Senhor me faz lembrar quando Elias estava no monte, o Eliseu no monte com o teu servo. E pela manhã bem cedo o servo acorda, olha para baixo, porque os profetas eram separados, moravam no monte. Bom seria que todo fosse assim até hoje, separado, moravam no monte. Quando ele descia para dar um recado, quando o profeta chegava na cidade, havia um temor, não havia adoração. Não havia adoração ao profeta. Quando chegava no ambiente, o povo temia. Bom seria que fosse assim. Quando o servo acorda, diz: Senhor, acorda, porque estamos sendo cercados. O que ele vai dizer? Quantas palavras? Tenha calma. São mais o que estão conosco de que estão com eles que estão subindo aí. Quem era o servo de Eliseu, olha para um lado e para o outro e vai entender: como, Senhor? Só tem nós dois aqui. E ele vai orar para que Deus desse visão espiritual para ele contemplar o que estava ao redor dele. Questionamos muitas vezes sobre os dons e muitas vezes usamos a ferramenta, a autoridade de pôr a mão sobre alguém e profetizar dons espirituais, profetizar bênçãos, curas, libertações, batismo, mas falamos, mas não usamos a autoridade a Deus a nós. Louvado seja Deus. Mas Acabe está reinando, ameaçado. Os anciões temerosos, e Deus enviou um profeta que não tem o nome. Deus enviou um homem que não tem o nome escrito, mas com a obra importante, qual Deus manda te dizer para não temer aos filhos, mas convocar os jovens para a peleja. E Acabe vai perguntar: quem vai partir para cima com as palavras primeiro? Aí ele deu: vocês. E quando o espião chega na cidade para ver os filhos como estavam, eles estavam tão felizes que antes de tomar posse da guerra, tomar posse da vitória, ela estava festejando,
porque era bem provável eles ganharem, eles estavam festejando a derrota do povo de Deus. O adversário está assim o tempo todo. E a festejando a nossa queda, a nossa fraqueza, a nossa resistência, a nossa falha, o nosso erro. E quando ele chega, ele vem se embriagando, se embriagando. Mas quando o povo de Israel invade a cidade, o acampamento deles, eles fogem de medo. Passa um ano. E o profeta vai dizer, olha, daqui a um ano eles vão voltar de novo. E acontece. Está escrito em Deuteronômio, não faz memória, 18, não faz memória, versículo 15 a seguir. Moisés falou para o povo, olha, Deus vai enviar um profeta, igual a mim, que vai falar da parte do Senhor. E ele vai dizer, como vamos crer que aquele homem que está falando é o profeta de Deus, fala o que Deus manda, fala o que Deus ordenou, fala o que Deus mandou. Ele vai dizer, se acontecer, foi Deus, mas se não acontecer, foi tudo, menos Deus que falou. E esses profetas vieram, mas o que ele está querendo me dizer era Jesus Cristo, que em Atos 3 está escrito, quando Pedro prega para aqueles homens e ganha 3.000 almas, ou um pouco mais de 3.000, ou mais de 3.000, e ele vai dizer, isso aqui é a profecia a qual Moisés citou lá atrás. Isso aqui, ele quer dizer, é a palavra, é o que estava escrito, gravado, não é invenção, está escrito. Louvado seja Deus. E ele foge. Um ano depois ele volta para se cumprir o que o profeta falou. Qual o nome dele? Não tem nome. Uma coisa eu sei. Ele falou e aconteceu. Passa, vem de novo. Ataca de novo. Olha o que eles vão dizer. Estou sabendo que esse Deus que ele serve é Deus dos montes. Se a gente lutar em terra firme, a gente vai ser vitorioso. Ele arma, arquiteta, se alia com amigos para pelejar contra Israel, mas mesmo assim, Deus dá vitória. E Deus toca em pé, Deus me fez lembrar da mulher samaritana. Ele vai dizer a ela, chama seu marido. Não tem marido, exerce bem, exerce verdade, porque diverte 5. E o que tem é teu marido. Ela vai dizer, vejo que o Senhor é um profeta, porque não me expôs. Porque não falou quem eu era, não falou da minha cidade, não falou da minha cultura. O Senhor está falando a verdade sobre a minha vida, mas não está se aprofundando ao ponto de me entristecer, me constranger. Vejo que tu és profeta. Dizem que o Senhor virá. Louvado seja Deus. Dizem também que Israel é de adoração. Mas diz também que no monte, ele vai dizer quantas palavras. Certa feita dirão, louvado seja Deus, que o verdadeiro adorador é aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em terra firme, mas em espírito e em verdade. Esta mulher volta para dar testemunho do homem a qual revelou a sua intimidade, sem expor a conduta dela. A gente sabe quando Deus fala conosco na palavra, sem expor muito, sem falar claramente, mas não expor para a gente a todos. A gente entende quando ele fala conosco, através do dois servos, através da palavra dele. A palavra tem direção, a gente entende. E é bom que eu falo com minha esposa sempre, quando Deus fala duro comigo, alguém dá risada, alguém zomba. Alguém está dizendo assim, olha, eu estou envergonhando, viu que eu falei que está na oposição, viu que eu falei que está errando, viu que eu falei que ela, ou ele, o servo, ou a serva, o membro, ou o congregado está errando, alguma Deus está falando no profundo, na frente de todo, envergonhando, mas não. Deus me fez entender como? Na palavra. Está escrito aonde? Em Hebreus. Qual é a palavra? Aquele que não aceita a correção do pai, não é o que? Filho. É o que? Bastardo. Porque todo aquele que aceita
eu vejo ano passar ano de Deus não corrigir ninguém, não falar com ninguém. É como o pai olha para o filho, está aprontando demais. Já larguei de mão. Olha o mundo como está. Porque muitos pais e mães disseram, já larguei de mão. E Deus, assim como muitas pessoas largou de mão. E quando ele me corrige, é porque ele ainda está me amando, que é o melhor para mim. Não é para me envergonhar, é para mostrar a todos que também ele me corrige, porque ele me ama. Tudo é palavra. Eu olho para Ezequiel, do Vale do Sossego, reboliço e barulho, e movimento, barulho e osso com osso, sim, e está de pé, está vivo? Não, porque falta o Espírito. Por último, como está de pé, formado, ele profetiza o Espírito. Só estava vivo quando entrou o Espírito. Primeiro, zoar, primeiro, reboliço, primeiro, barulho. Só estava vivo como estava com o Espírito. E onde o Espírito está, aí há liberdade. Estes homens fogem. Na terceira vez, ele já fala aliança com o adversário, com Deus, do livramento, 2 vezes. Então, o nome diz: cuidado com as tuas alianças. Temos que tomar cuidado com as nossas alianças. 2 alianças 2 vezes, e ele faz aliança com o mesmo rei. Olha, ele vai dizer: olha, o rei de Israel diz que é um rei temente, é um povo temente. Se for lá, ele vai deixar o seu ouvido, vai fazer as pazes. E ele aceita, faz as pazes. O que ele vai dizer? O rei da Síria, Ben-Hadad, está vivo? O homem vai dizer: está. Meu irmão está vivo? Está. Já é inimigo, já é irmão. Manda chamar e faz aliança. E Deus vai dar um profeta. Esse agora tem nome. Não desfazendo do outro que não tinha nome. Chamado Micaías, que orienta que o homem se vira no rosto, que agrida no rosto para desfigurar o seu rosto. O homem não quer fazer, porque era um profeta. E ele vai dizer: porque não obedeceu o homem de Deus, o leão vai te devorar. E isto acontece. Vem o segundo homem, ele manda ferir, o homem o fere, ele bota a atadura no rosto, fica no caminho a qual Acabe iria passar com o teu povo, na sua carruagem real, e ele para no meio, e Acabe vai dizer: que homem é este? E ele me fez entender, esse profeta Micaías, a mesma coisa que o profeta Natan, se me faz memória, chegou para Davi para contar o pecado dele, que já havia um ano, e achou que nada, que Deus tinha perdoado, que nada iria acontecer. Depois de um ano, Natan até ele, conta uma história, e este homem conta uma história, e acaba dizendo que vai Davi, condena, está errado, e condena o homem que errou, mas o homem na realidade é ele mesmo. Deus te deu o inimigo para você ferir, para você prender, para você matar, e você o liberou, o libertou, se aliou. Por isso você que vai morrer no lugar dele. E ele faz aliança com Acabe, com Josafá, para pelejar 3 anos depois contra o rei da Síria, porque ele fez aliança, mas o inimigo não cumpriu com o acordo. Ele chama um homem de Deus para pelejar com ele. Cuidado com a aliança, porque muitas vezes estão fazendo aliança, colocando a mão no problema dos outros, onde Deus não mandou colocar. Não, mas sou profeta, mas Deus não mandou. Deus me usa, mas Deus não mandou. Deus me revela, mas Deus não mandou. Josafá é o homem de Deus. E no meio da praça, no meio da cidade, nós sabemos quando o rei sai do palácio e vai no meio da cidade, o povo fica em cima, adorando os reis. E perante ao povo, todos os 2 reis, ele vai dizer: vai comigo, Josafá, uma peleja em Ramote de Gileade contra a Ben-Hadad. Josafá vai dizer: os meus soldados são os teus soldados. Com outras palavras, a nossa linguagem. Deixou que você Acabe
mexeu comigo. Cuidado com as tuas alianças. Mexeu com você, mexeu comigo. E ele vai dizer, chama os profetas, os 400 profetas de Acabe, e vai perguntar, iremos para a peleja, iremos voltar vitoriosos? Os 400 profetas de Acabe vai dizer, pode ir, ó rei, porque Deus já te deu vitória. Com certeza vai voltar vitorioso. Mas quem está com Acabe é o homem de Deus, o homem temente a Deus. É diferente a visão de quem teme a Deus, de quem, louvado seja Deus, fala aquilo que profeta, que o rei quer ouvir. Já vai dizer, não tem nenhum profeta do Senhor aqui não. Os 400 falou que a gente vai e vai retornar vitoriosos. Mas não tem nenhum profeta do Senhor aqui não, Acabe. Quantas palavras Acabe? Esse profeta aí são seus. O verdadeiro do Senhor. Não tem nenhum. O que ele vai dizer? Tem um. Na minha Bíblia, odeio, vai dizer, mas eu o odeio. Mas nesta aqui está escrito, mas eu o aborreço. Quem é Micaías? Quando a chamar. Quem vai chamar Micaías vai dizer, olha, lá na praça, na cidade, tem uma reunião. E todos os 400 profetas disseram que eram os reis irem para a peleja, que Deus irá dar vitória, que eles iriam retornar vitoriosos. Você vai dizer lá a mesma coisa. Micaías vai dizer, tá bom, que Deus, vamos escolher, o que Deus me mandar dizer, me disser, isso falarei. O que Deus me entregar, isso falarei. Mas vai dizer que é maldição, o que Deus mandar dizer, isso vou dizer. Mas vai ferir, o que Deus mandar dizer, isso vou falar. Jesus vai dizer, do exemplo dele, chamaram Jesus de quê? De Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele era para o discípulo, não se assuste, você, Egnaldo, vai passar igreja pelas mesmas coisas, não se espante. Se eu me chamo assim, imagine vocês. Vocês vão ser chamados de mentirosos e irão levantar calúnia contra vocês. Aí quando a gente se entristece, a gente olha para a palavra. Por quê? Palavra. Então o que? Escrito. Cristo está dizendo, o que eu estou passando aqui, vocês também vão passar. É por isso que Paulo está dizendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja. Ou seja, fui crucificado com Cristo, meu homem morreu com Cristo, ressuscitei com Ele, uma nova criatura. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que? A marca do Evangelho, as marcas do Evangelho, as marcas do Evangelho. Quem está vindo Paulo? Os judeus. Mas não foi o romano? Não. Quem está vindo Paulo? Os judeus. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Com tristeza, não. Com alegria. Porque Deus tem o prazer daquele que dá a Ele, serve a Ele, meu filho, com alegria. O que Deus vai dizer, isso eu vou dizer. Chega perante aos reis, o pior rei. O pior rei. Pode ir, Jonafá e Acabe, que Deus te deu vitória. Mas, mesmo ele recusando a palavra, ele entende que é de Deus, ele vai dizer, fala a verdade. Você que está falando a verdade. Eu vi o Senhor sentado no seu trono. Isso é verdade. O exército celestial perante a ele. Os servos do Senhor perante a ele. O exército do Senhor perante a ele, na esquerda e na direita. E ele questionando como induziria o Senhor ir para a peleja de lá morrer. E veio estou falando espírito de mentira, e disse que seria o espírito de mentira na boca dos seus 400 profetas. E Deus disse a ele, vai e será vitorioso. E Acabe, esses 400
um Espírito está usando os 400 profetas para lembrar que você vai e morra, porque você vai e não irá voltar. Para quem está falando, o pior rei da época. Com medo, não sei, mas está falando. Temendo, não sei, mas está entregando. Temendo ser preso, não sei, mas está entregando. Você vai, mas não vai voltar, porque na boca desses 400 há um Espírito usando um de cada vez, mas nenhum Espírito desse em um ambiente pode fazer. E o chefe dele vai dizer, a cria de Micael no queixo ou na boca, e vai dizer aonde saiu esse espírito de mentira, ou para onde passou o espírito de mentira. Como que Deus está falando com você? Porque na época Deus botava um de cada vez como profeta. Ou seja, quer dizer, Deus que me usa, está usando você, é porque é. Quando Deus está, ele faz barulho. Quando ele habita, ele faz barulho. Quando ele usa, ele faz barulho. Mas quando ele sai, ele não habita não saindo. Ele sai de mansinho. Faz barulho, mas está vazio. Profetiza, mas está vazio. Questiona, mas está vazio. Diz que Deus está usando, mas está vazio. Porque saiu em silencioso. Mas quando ele está cheio, faz barulho. Quando sai, sai em silêncio. Lembra de Sansão? Quando segredo, corta o cabelo dele. A mulher vai dizer, Sansão, ele é um inimigo. Ele se levanta achando que está o quê? Forte. Se levantou achando que estava forte, mas estava vazio, sem a presença de Deus. Vai, mas não vai voltar. Prende ele, prende, pode me prender. Se o Senhor voltar, Deus não falou por mim. E até aqui na vida do Senhor. Uma coisa eu sei. Se Deus não falou, de Deus não mostrar, ele quer dizer, se Deus não fizer a casa, se você voltar, Deus não falou por mim. Esse não está escrito. Se o profeta falar e não acontecer, é porque Deus não usou. Foi tudo, menos Deus falando na boca do profeta. E até aqui, a vida do Senhor, com o nome de Deus.